Detido adolescente que planejava atacar uma escola. Quem vai contar pra gente é Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você, bem-vinda. Você também, a todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta DF. Uma boa semana para todo mundo. Olha só, policiais civis, então, de Goiás, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos Estadual, acabaram chegando a um jovem, um adolescente que não teve a idade divulgada e que estaria, então, planejando cometer um massacre, um atentado dentro da própria escola. A Polícia Civil conseguiu cumprir um mandado de busca e apreensão, Henrique, contra ele na última sexta-feira. Foi um dia inteiro aí de trabalhos intensos tocados pela Polícia Civil lá na cidade de Sanclerlândia, que é um município, na verdade, que fica a cerca de 300 quilômetros de Brasília. Esse caso começou a ser investigado meses atrás, viu, Henrique? Mas só agora a polícia conseguiu, junto à Justiça, autorização para cumprir esse mandado na casa desse jovem que, como eu disse, então, não teve a idade divulgada, mas que planejava, sim, cometer um ataque contra alunos e professores da escola onde ele próprio estuda, Henrique. Esse município, Ari, fica em Minas Gerais ou fica em Goiás? Essa é a primeira pergunta. E eu quero saber também, já emendando, Ari, como foi a participação da Embaixada dos Estados Unidos nessa investigação? Perfeitamente, Henrique. Olha, fica no estado de Goiás e a Embaixada dos Estados Unidos atuou da seguinte forma. Na verdade, foram eles quem deram início e motivaram todo esse trabalho, porque lá na Embaixada existe uma agência chamada Agência de Investigações de Segurança Interna. E o que é que eles fazem? Dentre outras coisas, eles monitoram as redes sociais de pessoas com comportamentos suspeitos e identificam de alguma forma postagens, mensagens, publicações que façam alusão a alguma intenção de propagar mensagens de ódio ou mesmo de promover ataques violentos, como é o caso mesmo de massacres em escolas. E aí essa agência da Embaixada Americana aqui em Brasília acabou identificando justamente o perfil desse adolescente e entendendo que ele fazia postagens suspeitas, trocava mensagens suspeitas, inclusive incitando a violência contra mulheres, idosos, crianças, grávidas e também contra animais. E aí eles produziram, Henrique, um relatório que foi entregue ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi justamente o Ministério quem acionou a Polícia Civil, dizendo que então esse jovem estaria tendo atitudes preocupantes e suspeitas. A partir daí, a polícia conseguiu acionar a Justiça e conseguir esse mandado que foi então cumprido na última sexta-feira contra esse jovem que então, como eu disse, foi descoberto ali pelo Serviço de Inteligência e de Monitoramento da própria Embaixada dos Estados Unidos, Henrique. E Ari, detido, apreendido, esse adolescente, ele confessou tudo que ele planejava? Pois é, Henrique, olha só, num primeiro momento a polícia não conseguiu tirar nada dele, viu? Ele disse que nunca se envolveu com algo do tipo, negou todas as provas, inclusive, que foram encontradas na casa dele, a exemplo do próprio celular dele que foi apreendido e que tinha várias mensagens, várias imagens, inclusive de conteúdo nazista, apologia, então, a discursos de ódio e de violência. Só que depois ali, Henrique, diante de todas as provas que a polícia conseguiu, ele acabou confessando que, na verdade, ele estava, sim, planejando um ataque na escola onde ele estuda, porque ele tem sido, ao longo dos últimos meses, vítima de bullying. Então, por se sentir discriminado, Henrique, dentro de sala de aula pelos demais colegas, ele disse que estava, sim, no fim das contas, planejando um ataque aí, com, enfim, emprego de grave ameaça e de violência contra todo mundo que estivesse nessa escola por conta desse rancor que ele confessou que nutre em razão das situações de bullying que vem sofrendo nessa escola. E aí fica até um ponto, Henrique, de atenção e a gente entende nesse momento por que a Embaixada Americana acabou entrando nesse circuito e descobrindo, detectando esse jovem de maneira tão rápida. Volta e meia a gente acaba ouvindo, não é, notícias de casos que acontecem mais ou menos desse jeito aqui no país, mas em especial também nos Estados Unidos, de pessoas que com algum pretexto
pretexto ou, enfim, munidos de algum tipo de rancor, de alguma mágoa, entram e acabam com a vida de dezenas, enfim, de pessoas que não tem nada a ver muitas vezes com a história. Por conta do know-how que a embaixada tem nessa situação ou nesse tipo de situação, eles conseguiram certeiramente identificar esse jovem que confessou justamente isso, que era vítima de preconceito e por conta disso planejava esse massacre e fazia diversas pesquisas sobre formas de executar essa violência dentro da escola. Eu imagino que a investigação continua para ver se tem alguém, né, por detrás disso tudo ao lado desse adolescente, não? Exatamente, Henrique. Na verdade, ele confessou esse caso todo à polícia de maneira ainda informal, depois que ali no momento da busca e apreensão ele foi confrontado diante das provas que a polícia encontrou na casa dele. Agora, a oitiva, o depoimento dele ainda está para acontecer, o depoimento formal ali, onde tudo será anotado e anexado ao inquérito, isso ainda vai acontecer. Depois desse passo, aí sim a expectativa da Polícia Civil é continuar essas investigações, até porque a polícia já sabe que ele trocava essas ideias, era aconselhado também por outras pessoas e a polícia quer saber quem são essas pessoas, se eram inclusive ou se são inclusive maiores de idade, são moradores aqui do Distrito Federal, de Goiás, da onde são essas pessoas, para que então fique mais fácil chegar a outros possíveis envolvidos nesse planejamento aí de massacre que estava sendo feito por esse jovem. O fato é que ele então vai ser ouvido oficialmente. A polícia disse que vai continuar tocando essa investigação para chegar até essas outras pessoas que também, de forma direta ou indireta, têm ou tiveram participação nessa história toda. Ao vivaço aqui no Cidade, Ari Bittencourt.